Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre dois jogadores que, no caso, um desses inclusive estava, na comemoração da vitória do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro nesse último final de semana, que assim, muitos se perguntaram, quando que o Ramiro e o Rafael Bilu vão voltar ao elenco do Cruzeiro? Será que eles poderiam ser alternativas, por exemplo, para essa reta final da temporada? Até porque, com certeza, o Ramiro ali, se voltasse, estivesse à disposição, poderia ser uma ótima alternativa para o meio de campo do Cruzeiro. Obviamente, esses dois jogadores tiveram problemas graves de lesões, que eu vou comentar aqui com vocês, quando eles devem voltar, se ainda o Zé Ricardo estiver no comando técnico do Cruzeiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 40 mil no YouTube, que já está bem próximo. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza me ajuda bastante. Bom, eu quero falar primeiramente aqui com vocês sobre o Rafael Bilu, que vocês vão lembrar, ele não joga desde aquela partida contra o Santos no Campeonato Brasileiro, que ele começa aquele jogo como titular, depois de ter feito bons jogos ainda com o Pepa em amistosos e depois, no caso, contra o Red Bull Bragantino, e ele vai lá e começa essa partida contra o Santos como titular e ele tem uma lesão grave aos 9 minutos de jogo. E é uma pena, porque ele estava jogando bem. Nesse jogo contra o Santos ele começa bem, o Cruzeiro também é num bom nível, mas ele acaba então tendo essa lesão, no caso aí no Cruzeiro, que eu vou deixar aqui para vocês, onde ele tem uma expectativa ainda de retorno, mas diferentemente do Ramiro, poderia sim ser nesse ano, porém bem complicado. Ele passou por uma cirurgia ainda naquele mês de maio, onde confirmaram então uma ruptura total no tendão de Aquiles da perna esquerda do atacante, então a possibilidade dele voltar nesse ano é bem baixa. O Cruzeiro, no geral, assim como os outros times no Brasil, não tem divulgado muitos dados médicos e clínicos dos jogadores, por exemplo, como que está a situação física do jogador. Nós não sabemos disso, não tem todo mês atualizando sobre isso ou quando que ele vai voltar, mas a expectativa então desde aquela época era apenas para o ano que vem, para a temporada então de 2024. Lembrando que o contrato dele com o Cruzeiro se encerrava naquele mês e era bem provável que teria uma renovação. E como ele se lesionou, quando ainda estava com vínculo com o Cruzeiro é obrigado então a renovar esse seu contrato, onde até mesmo vou deixar essa matéria aqui do portal No Ataque, dele falando sobre essa expectativa de voltar, quem sabe ainda nesse ano, onde um dos trechos da entrevista o Rafael Bilu fala o seguinte, abre aspas: "Sempre tem essa expectativa de voltar logo. Eu quero jogar, estou com saudade de jogar bola e estou trabalhando forte para isso, dando o meu máximo para fazer isso acontecer. Quero ter o prazer de reencontrar a torcida e entrar em campo para fazer aquilo que a gente gosta. E a motivação para voltar eu já tenho desde quando cheguei ao Cruzeiro. Não foi fácil chegar até aqui. De tantos clubes grandes, o Cruzeiro é o maior que eu pude jogar. Foi difícil para caramba chegar até aqui. Isso já foi bom demais de ter acontecido. Mas infelizmente a lesão veio no momento em que eu menos esperava. As coisas estavam acontecendo, o meu trabalho estava valendo a pena, e aí veio a lesão que me tirou dos gramados por um tempo. Então ele disse aí que ainda eu tenho fé que ainda vai voltar a jogar, se referindo nessa temporada. Só que pelas as atualizações do próprio Cruzeiro, não tivemos muitas atualizações do Rafael Bilu, que lembrando, ainda faltam algumas boas rodadas daqui para o final da Série A, isso aí tá certo. Porém, o Campeonato Brasileiro vai se encerrar no próximo dia 3 de dezembro. Nós já vamos começar o mês de novembro agora, se encerrando em outubro. Então não vai ter um prazo tão grande assim para o Rafael Bilu jogar. Eu acho que ele deve voltar mesmo só no ano que vem, mas qualquer atualização eu trago aqui para vocês. Bom, quem nos ajuda aqui bastante também é o grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar aqui alguns resultados dessa última semana, com várias partidas que teve no final de semana, com jogos no caso das ligas do futebol europeu, campeonato inglês, alemão, espanhol, que o pessoal se deu muito bem por lá. Eu vou deixar aqui alguns resultados, inclusive dos jogos no Campeonato Brasileiro, que por lá teve várias dicas bem interessantes. Se você quiser fazer parte hoje mesmo do grupo VIP do Alex Dicas, o link vai estar aqui embaixo então na descrição e também no primeiro comentário fixado. Corra lá, fala que veio aqui pelo Gustavo, pelo Cruzeiro News, que você vai ter um desconto também ao fazer lá o seu cadastro. Só completando sobre o Rafael Bilu, lembrando que nesse ano pelo Cruzeiro, em jogos oficiais, foram 11 partidas, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Ano passado pelo Criciúma na Série B, com 21 jogos e um gol marcado. Atacante que profissionalmente já passou pelo Corinthians, onde ele é revelado, pelo América, pelo CSA e também pela equipe do Mirassol, além dessa passagem curta pelo Juventude em 2021. Bom, hoje eu quero falar aqui sobre o volante Ramiro, que deu pra ver, que ele estava nesse último jogo contra o Atlético Mineiro, obviamente sem condição de jogar, mas foi muito importante ele e o Rafael Elias, como por exemplo um dos líderes do elenco. Até fiquei bem surpreso do Rafael Elias, que chegou recentemente
ao time do Cruzeiro. Vou até deixar aqui essa fala do Gabriel Duarte, que trabalha no Globo Esporte, que ele disse o seguinte, ó: Cruzeiro mostrou nos bastidores que jogadores estiveram no encontro com familiares e filhos no sábado antes do jogo. Destaque também para o Ramiro e para o Rafael Papagaio, né, como vozes importantes no vestiário, e o que o Zé Ricardo também falou, né, sobre 32 jogadores em campo, se referindo também aos jogadores reservas no banco e também aos lesionados, onde o Ramiro teve uma lesão muito grave pelo Cruzeiro ainda lá no mês de... foi no mês de maio, deixa eu só pegar aqui para vocês. Só que ele teve um rompimento no ligamento cruzado anterior e, além disso, lesionou, né, o menisco durante um treinamento ainda na Toca da Raposa. Então não foi nem jogo, ele se lesionou logo depois daquela partida contra o Cuiabá, que o Cruzeiro perdeu lá na Arena do Jacaré. Então ele ficou aí um bom tempo longe do Cruzeiro, ainda no mês de maio. Ele ficou fora então desde então, né? E a última entrevista que nós tivemos dele, ele até deu uma entrevista falando um pouco sobre isso para o Samuel Venâncio, depois desse último clássico, mas voltado muito mais sobre a partida, o momento em si e a recuperação dele, que a expectativa realmente é para o próximo ano, tá? Para 2024. Mas aqui, ó, 3 meses se recuperando, ou seja, maio, aí teve junho, julho, agosto, onde dessa entrevista aqui para o Cruzeiro, onde ele disse que tem que ter paciência, né, dessa sua volta. Um dos trechos da entrevista ele fala o seguinte: está tudo dentro dos conformes, dentro do programado pelo clube. É um processo demorado, com previsão de volta somente para o ano que vem, e tem que ter paciência e focar na recuperação, disse então, no caso, o volante em entrevista ao Globoesporte.com, que é uma pena, né? O Ramiro vinha de uma crescente, eu diria, na sua carreira, e pelo Cruzeiro em si, porque vocês vão lembrar que ele começa muito mal a passagem dele pelo Cruzeiro, aí teve alguns jogos importantes, aquele gol contra o Red Bull Bragantino, naquela goleada que abriu o placar, né, para o time do Cruzeiro, e no momento da lesão ele não vivia uma das suas melhores fases, mas longe do Cruzeiro ter que perder ele, né, cara, que vinha fazendo realmente um papel bem importante. O Ramiro que, no caso, vinha jogando muito bem no meio de campo com o Richard, que o técnico Pepa também, eu tenho certeza, o Pepa deve ter ficado bem chateado, porque perdeu os seus 2 jogadores de meio de campo, tanto o Ramiro quanto também o Richard, que vocês sabem o que aconteceu. Então perdeu essas 2 peças importantes pelo Cruzeiro. Ele não chegou a fazer muitos jogos, né? Foi ali apenas o início do Campeonato Brasileiro, somou então 18 partidas, 1 gol marcado e também uma assistência. Se eu não estiver enganado, essa assistência foi no jogo contra o Red Bull ou foi contra o América. Foi um atrás do outro, o gol e a assistência nesses 18 jogos. Última partida como titular, 62 minutos contra o Cuiabá, antes 90 minutos contra o Grêmio e titular na vitória contra o América. E vinha de uma sequência muito boa, né? Titular contra o Red Bull, contra o Santos e contra a equipe do Grêmio, que vinha jogando muito bem. Até esse último jogo que ele jogou mal contra o Cuiabá e logo no treinamento teve um problema sério de lesão, mas deseja forças aí então para os 2 jogadores, não devem voltar nesse ano. Se eu fosse para chutar um aqui, poderia voltar quem sabe numa reta final de Série B. Muito mais o Rafael Bilu, de Série A, né? Deus me livre de Série B. Uma Série A, por exemplo. Seria o Rafael Bilu, mas ainda assim a expectativa é bem baixa. O Ramiro, então, somente para a próxima temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, então, sobre cada um desses jogadores. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 40 mil aqui no YouTube. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. E nos vemos então numa próxima. Valeu!